Right on. Everybody, we chase for the status, the wealth, the titles, achievements until someday I realize that is an endless game. I remember when I was in the plane to fly to Beijing, I wish the plane can never land. If the driving force is to make money or become famous, then there's hundreds and thousands of reasons you quit. No matter how successful you are, you may still feel something like a hole in your heart. Some anxiety never go away. You guys have loved seeing videos of self-made millionaire women on our channel, especially our good friend Janet. What about a self-made billionaire though, who grew up in a small town in northern China? Today, I will be in Beijing, in China, sitting down with Diane Wang, the founder of one of the world's biggest e-commerce companies, DHgate, and I'll be asking her about her biggest regrets and about how she came from absolutely nothing and turned her life into something that every single person would love to replicate. How old are you? 57. But what does it feel like to be 57? Extremely fantastic stage. I found myself, I have that inner peace and inner abundance. The key. In China, sitting down with Diane Wang, the founder of one of the world's biggest e-commerce companies, DHgate, and I'll be asking her about her biggest regrets and about how she came from absolutely nothing and turned her life into something that every single person would love to replicate. How old are you? 57. But what does it feel like to be 57? Extremely fantastic stage. I found myself, I have that inner peace and inner abundance. The key is to find the truth of yourself. If you can find the essence of that, you have to clean up a lot of limitations and burdens, and especially some of the labels you think is right in the past. What's a label that you had put onto yourself that you've let go of? Perfectionism. I always feel I'm not good enough. I'm not good enough. Until one day, I realized that's the limitation. If you can get rid of or let go of that limitation, you feel much, lighter. Without you carry the burden for quite a long time, it's like you're free. Why do you think that you had that mentality of that you were never good enough? Underneath, there is a saying, I'm not enough. I still need to work harder. But it's really hard for people to see something beneath. Just like the ice mountain, the surface is the behavior people can see, obviously. But there's a lot of things behind that that's really you. If we can have opportunity to see through that. How old were you when that changed? The letting go. I'm curious. Just several years ago. Yeah. In your But 50s? Yeah, around that time, 7 or 8 years ago, I started to enter into the self-exploration journey. Okay. Did something happen in your life? In the past, I only see the first mountain, which is the material world. Everybody, we chase for the status, the wealth, the titles, achievements, etc. Until someday I realize that is an endless game. No matter how successful you are, you may still feel something like a hole in your heart. Some anxiety never go away. Are there any greater power? Are there the so-called sustainable satisfaction over there? So with that tiny question, I started to explore the answers along the way. I'm curious. So 2 reasons. So 1, you're 57. You look amazing. At the same time, I feel like there's a lot of lessons that people don't learn. Are there any greater power? Are there the so-called sustainable years ago? I started to
enter into the self-exploration journey. Okay. Did something happen in your life? In the past, I only see the first mountain, which is the material world. Everybody, we chase for the status, the wealth, the titles, achievements, etc. Until someday I realize that is an endless game. No matter how successful you are, you may still feel something like a hole in your heart. Some anxiety never go away. Are there any greater power? Are there the so-called sustainable satisfaction over there? So with that tiny question, I started to explore the answers along the way. I'm curious. So 2 reasons. So 1, you're 57. You look amazing. At the same time, I feel like there's a lot of lessons that people don't learn soon enough. And they think that as they get older, life gets worse. What do you think people get wrong in terms of aging? If people's always chasing the outside things, there's no time for the inner peace, for the inner quiet. Only when people look inward, start this journey to find the true self. And then I think we enter into the state with that inner abundance, inner peace. Yeah. So if you feel good, you actually attract people, good people and good things around you. So I think the best is yet come. Maybe 80 years old, there's still something fabulous will happen. Yeah, that is interesting. For someone of your stature, the amount that you've achieved, material wealth or success that you've achieved, to say that the most important thing to enjoy that and to enjoy life is actually inwards. Do you think that you could be as happy as you are now with a lot less? Yeah, definitely. I think people used to think about, I need to do things. And I have, like a wealth, like a prosperity, etc. And then I can become happy. That's wrong. Yeah. I think on the contrary, let's become first. So stay in a good status, be in first, and then you can have. Yeah, I agree. Yeah. People always say, when I have this, I will feel this way. Yeah. But in order to feel that way, I think chasing success and chasing happiness are not the same. You can be very materialistically successful, but not happy. Yeah. And you can be very happy, but not materialistically successful. Exactly. Yeah, I love that. What do we need to know about your childhood and about how you grew up in order to understand the version of you that we're speaking with today? I was born in Beijing. I'm the youngest kid in my family. I have one brother, one sister older than me. I think in my childhood, I'm pretty lonely. I lived in the countryside when I was in the primary school. I have to spend at least 1 hour to walk to the classroom. Wow. And along the way, maybe we met the boy bully us or some dogs chasing us. So it's not safe. But what impressed me most is the flat land. It's extending far away. There's almost no limitation. It's so vast, so spacious. It's around seven years old. So I have a deep connect with the nature. So I think that's left me profound impact in my whole life. Because with the connection of the nature, there's no limitation for me. I can run, I can do things whatever I want. So that's the connection with nature. And I think in my characteristic, I'm kind of creator. So I always like to think, dare to think, and dare to do. And that's something I think related to my childhood. Yeah, that's the experience. That is so interesting. Like, it's not wealthy, it's more... It's pretty poor. It's pretty... Yeah. I remember if we can have a rice, yeah, that's pretty good. Yeah. Wow, just white rice, plain rice? Yeah. Were you close with your parents growing up? You said you're the youngest and your childhood felt lonely, but were you close with your parents growing up? I think around that time, my memory is they're always very busy. Okay. They're always working, try to, take care of a lot of things. So in my childhood, I don't have
the so-called deep conversation or communication with others. So I think that made me very independent and resilient. I'm also not sociable in school. Yeah. So I remember I tried to hide my light in order to be not so stand out. Oh, I see. Yeah. Yeah, Did you feel you were different than other people though? I think so. Yeah. I remember I write on diary. I talk to myself, and from the very young age, I started to make decision. Yeah. So when I look back, I think through my life, like this independent, like this resilience, is practiced through their childhood. Yeah. So I really appreciate that my parents they're so busy, so I'm free. Right. From very beginning, I made all the decisions by myself. I think the good side is I used to listen to my heart and make decisions. But on the other hand, I realized later, I think maybe I cannot rely on any others. I have to totally rely on me. That's the areas later on I found I need to appreciate the trust. That's I learned from my husband. So, and later on, I build the trust Yeah. environment for the organizations, for the non-profit organization we've built. Yeah. Okay, again, so for someone, again, first time that they're meeting you, so DHgate is probably the thing you're most well known for. If you can explain what it is in your words. Yeah, DHgate is my second startup, and we're the first mover in this cross-border e-commerce marketplace. I think about this like the Asian Silk Road. We don't have camel, but we have internet. So people around the world that they can exchange products online. That will look like beautiful. Yeah. So from that picture, we started to come up with the new business model, which is nowadays is pretty common. But around that time, I remembered a lot of people in the traditional trading business think it's a nonsense. It's ridiculous. This cannot happen. DHgate right now cover more than 230 countries worldwide and regions. And we have more than 2 million manufacturers in China, and they reach almost 100 million global small business individual consumers. Yeah, right now. And this, you had that idea 20 years ago, correct? 20 years ago. What was life like for you from a career standpoint? Where were you? What were you doing before this idea came to mind? Before DHgate, I was the co-founder of Joyo.com. At the end of 1999, Joyo was one of the first B2C e-commerce platform in China. And Joyo was acquired by Amazon in 2004. So that's my first startup. And before that, I worked for Microsoft and Cisco as a senior manager. And before that, I was work in Tsinghua University. What were you? You were a teacher? A Or- teacher, yeah. What drove you to go from teacher to management executive? I'm curious on that. Every time I think I listen to my heart, this is not something I really want. Because I'm familiar, you also choose different career because you think that's not something you really want from bottom of your heart. Yeah, I worked at a bank before doing this. So I didn't really know what I wanted to do. But when you don't know your dream, it's easy for society to decide it for you. So my friends, my teachers, school, they said, go get a job in a bank. It's good. It's a good idea. And when I worked there for almost a year, I looked at my boss. I wrote it down on a piece of paper. If I become the CEO in 30 years, will I be happy? No. I totally echo what you're saying. So that's something similar when I left Cisco. A lot of people have that feeling and they're still in that job. Yeah. What's the difference between someone like you and someone like that? What my passion? What things made my eyes light up? If people ask that question, what we really want?
But as you mentioned, although they get the answer, but they don't believe it. They don't believe it. A lot of people are interested in life, but not committed. They're interested in the idea of what life might look like if they were more creative, or they dove into that passion, but being committed to it, it's doing the work when nobody's watching you. It's doing the work when everyone is judging you. It's actually taking action. I think the trend I've noticed from a lot of interviews with successful people who are successful and fulfilled is action. Yeah. A lot of people have thoughts. Everyone has thoughts. Well, So almost. Yes. The first is really talk to our heart to find that aspiration, Yeah. that passion. And secondly, if you believe it or not. Yeah. And thirdly, if you really want to take action or not. Yeah. And that's make life different. Was it hard for you from a judgment standpoint? Did, like when you quit your job, were people judging you? Was it tough in that regard? That's really good question, William. If that answer coming from your heart, the answer is so simple, so clear. You don't need to have any struggle on it. But once the answer comes from your mind, from the logic, it's a lot of calculation, a lot of struggle, back and forth. You couldn't, make a decision. That's the key difference between the answer coming from your mind or coming from your heart. I always connect with my heart. So I don't have that kind of struggle. No matter how many people fight against it or say you are crazy, that's not difficult for me. That's so crisp. Just go for it. What would be your advice for somebody to take action? Yeah, I think in order to find the truth of ourselves, we need to learn how to quiet ourselves. I think there's many different ways for people to find that stillness. Because in Chinese, we are saying 定慧. With that stillness, there's a wisdom coming from that. I think especially in nowadays, there's so many chaos, so many changes. So this badly need human beings, we regain the capability to enter into that stillness stage. So maybe people can do meditation, can do dairy, can put themselves into nature. There's different ways. But I think this stillness is so important to let us see clearly from the chaos what's the key. This is why I journal. I think, a lot of people don't understand that they don't know who they are really. They don't know who they want to be, and they don't know how to make the two of those versions the same. So how do you turn who I am today into who I want to be? You need stillness. You can't find it while you're scrolling. You can't find it while you have notifications all over. You can't find it while your friends are giving their opinions. At the end of the day, it's your choice, right? It's your life. The sponsor of today's video, Masterclass Executive, is here to help you get started before it's too late. It's a 12-week program built for professionals who were not trained to lead through an AI-driven shift and are now realizing they need to get ahead of it and not just react to it. Instead of just teaching concepts, Masterclass Executive puts you through real business decisions, evaluates your thinking, and helps you build actual work that shows what you're capable of. The programs are AI native from the ground up, meaning the program will adapt in real time to each participant's pace, role, and performance. It works like a personal AI tutor while maintaining Chicago Booth's high academic standards, and it only costs a fraction of what most higher education degrees would. The instructors include Indra Nooyi, Mark Cuban, Ray Dalio, and many more. Enrollments will be closing soon, and you can apply for free using the QR code or link in the description. Tell me about a failure. A lot of people will talk about successes, but I'm curious on a failure, a hard time that you experienced with this business that you had to get over, that you had to deal with. Is there one that comes to mind there? I think as a startup, although I'm a pretty successful entrepreneur, but it's also really hard for me to get the funding. Especially I remember one investor, they already signed a deal with us. That funding is so critical. If we don't have that funding, we cannot launch our website.
for quite a long time, I couldn't hear about something from that investors. I sensed something wrong. I gave him a phone call, and he said he didn't want to invest. I can still remember his face is very cold. He made decision. He doesn't want to invest this money. I remember when I was in the plane to fly to Beijing, I wish the plane can never land because I don't know how to face my employees, how to face issues over there. We have to think about sell cars or sell house, etc., to support the company moving forward. That's kind of situation, survival moment. What are you thinking at that time? I think there's one shift moment. This point is acceptance. If we ask a lot of why they treat me like this, why this is so unfair but happened to me, we put ourselves into that victim area. So it will let you go down and down. Yeah. But I think the magic word is accept. Once you accept, immediately there's a what. What solutions, what action items, what I can do next, and that become positive. If you take action, Who can be an entrepreneur, in your opinion? the motivation. If the driving force is to make money or become famous, then there's hundreds and thousands of reasons you quit. But if that coming from, the deep aspiration or passion, that's the endless energy to fuel you. And then I think that's a strong heart. You failed again and again, but you back up. You back up. I think that kind of resilience is important for entrepreneurs. Having a business that starts as an idea and growing it to where you've grown it now, to be doing as much business that you are right now, what would you say are 3 key pillars of success? I don't want to talk about things. I really would like to say about people. We're so used to a system based on fear, based on competition, based on winner takes all, you or me, that mentality. But I think if more people shift to this system where based on kind, love, collaborate, you and me, collective, we can become more successful. That kind of mentality. Yeah. That start from people. That start from people with heart. It's no longer such a pressure, right? It's no longer the KPI. Yeah. It's something from our heart. We enjoy it. It's within us. That essence within every one of us. Okay, so you mentioned you're married. Yeah. How long have you been married for? 39 years ago, I met my husband in university. Wow. He's my first boyfriend. And nowadays, our marriage is 32 years. Wow. Okay. We're doing the math here. Yeah, doing the math. So you were 18. You were 18, Yeah. basically. Yeah, it's like we grew up together. 100%. Yeah. Still very happy? Um, Well, if you say no, then he won't watch this. But if you say yes, then he'll we watch. reached like in the soul level. Okay. Yeah, we're one. Yeah. Yeah, but that's have a different stages. He recognized me through his eyes. I recognized him through my heart. First day in our university, he met me in the bike shed. This kind of love, the first sight Yeah. for him, but he's not my type around that. But I started to see him from my heart. So 39 years together. A lot of relationships, they don't last even close to that. What's the secret? Firstly, we don't see each other from superficial level. Something like the family background, the titles, the wealth, not like that. We see each other from a deeper level. This loving heart, this kind of person. And then I think the key is we support each other and give each other a space to grow. We never think about change the others. I think we allow ourselves to become ourselves. So you see some examples in the world where people achieve, they make a lot of money, they run a good business, and the marriage that they had ends. I'm just curious on your train of thought as you've gone through how success hasn't changed who you've been with and how you feel.
I asked him the question. In his heart, I'm the person never change. Yeah. Just the girl he met in the first day. And I think that's it. So I think he's very smart man. Not only this, but he understands how to support his partner to bloom, to become herself. And then she can also build a beautiful garden for him. So both of us, we have the so-called the safe haven. That's the warm harbor we can return to have that rest. Can you define the word love for me? I think you don't want any return. You just allow the others to become themselves. You are always there, be present. You are there, your heart are there, so they can feel this warm, just like honey. I love that. Yeah. Now you filled out part of just a daily journal, and what's so cool, I mean I try to show it in the camera another angle, but it's in Mandarin. If you can share what you wrote here. What's on my mind today? Chaos world. To become the stillness, to have the inner, grounded is so important. I would like to remind me to be present, to remind me to connect with the source. Your highlight of the day and what you're grateful for. Yeah, and yesterday I really enjoyed the conversation, the discussion, brainstorming with my team. We talk about to build the future. In Chinese, we talk 桃花源, but in English, you can call this dream garden, to make this inner peace, inner abundance with the outer success. So we're foresee that we're building the new earth, the sustainable earth. Yeah, our home garden. On the side of this journal, here you wrote one piece of advice that you would offer to anyone who were to read it. Yeah. Can you read out what you wrote and explain why that's what you chose to write? Yeah. Remember, talk to your heart and follow your passion. And along the way, always ask fundamental questions to understand who you really are and live it out. Thank you so much. Thank you. Então vamos pensar um pouco. Quer dizer que só agora, 2026, essas grandes mídias descobriram que bikes da China são boas. É isso. Eu podia ter começado o vídeo dessa forma. Já coloca teu capacete de alumínio, pega um café, porque hoje tem teoria da conspiração nesse canal. Cafezinho com minha pasta de amendoim caseira, porque daqui a pouco eu vou fazer um treino. De um tempo para cá, de 2025, vamos colocar meados de 2025 para 2026, eu tenho notado um crescimento como eu nunca vi antes, do número de artigos e matérias sobre bikes chinesas, marcas de bicicletas chinesas, não bicicletas produzidas na China. Eu estou falando de marcas de bicicletas chinesas. E esse crescimento do número de artigos vem exatamente de mídias especializadas, mídias tradicionais de nível internacional, com muito respaldo, mídias que têm conteúdos que ajudam a formar opiniões. Talvez você possa dizer que o crescimento desse número de artigos esteja relacionado com a popularização do ciclismo de uma maneira geral, seja no pós-pandemia ou um crescimento exponencial que sempre teve. Mas quando a gente fala no crescimento de bikes, talvez a gente diga de forma mais correta que o crescimento do número de ciclistas parte inicialmente da popularização. E quando você populariza, normalmente você começa mais de gamas mais baixas, de preços, de custos de equipamento. O ciclismo não é diferente. Dificilmente alguém começa com uma bike de 30 mil. E hoje, o que eu vou mostrar para vocês trata exatamente desse nível de bicicletas. Bikes de 30, 40, 50, altíssima gama, o que tem de mais refinado no mercado. Portanto, eu não acredito que tenha a ver com popularização, porque como o preço sugere, isso não tem nada de popular. E por que é importante dizer isso, antes de a gente entrar no tema propriamente dito? Porque isso, nós, ciclistas da vida real, já percebemos há muito tempo. Já tem bastante tempo que a gente sabe que existem bicicletas Owen,
ou seja, fábricas que produzem componentes para marcas originais. Então, boa parte dos componentes e dos quadros é fabricado na Ásia. Isso não é só para bicicleta. Mas está havendo uma transformação. E eu acho que os chineses, acordaram para uma coisa que, na minha opinião, agora ficou muito claro que eles demoraram. E é aí que começa a minha teoria da conspiração. Eu produzo conteúdo sobre ciclismo desde 2009. Primeiro com blog, depois YouTube e meio que indiretamente Instagram, que não é muito meu ponto forte. Além disso, eu também trabalho com marketing. E por que isso é importante? Porque raramente eu vi fenômenos como esse, vários artigos sobre o mesmo tema, que não tivessem um interesse por trás. Um interesse por trás. Eu estou tomando muito cuidado com as palavras porque eu vou mostrar dois nacionais, uma influencer e um podcast. E os dois eu gosto muito. E de verdade mesmo, eu não acredito que eles tenham sido contratados para falar sobre. Vamos falar claramente. A teoria da conspiração é essa. Eu não acredito que eles tenham sido contratados para falar sobre isso. Eu acho que geralmente as coisas repercutem lá fora e chegam para a gente e a gente acaba reverberando. É por isso que certos canais exercem influência. Então, só para a gente amarrar a teoria da conspiração, de 2025 para cá, eu tenho visto muitos artigos sobre o mesmo tema, marcas de bicicleta chinesa. Sejam artigos com várias marcas no mesmo artigo, ou artigos com marcas isoladas. Em 2026, isso pipocou. E como eu disse para vocês, pela experiência que eu tenho produzindo conteúdo e pela área que eu atuo, isso não me parece natural. Isso não me parece natural. De alguma forma a gente pode sofrer com isso? Não, eu acho que não. Eu acho que no caso de marcas chinesas brigando com marcas ocidentais, nós ciclistas temos que torcer para a briga. Exatamente porque a concorrência promove mudanças no mercado. De certa forma, algumas pessoas vão dizer que não é concorrência leal disputar com a China. Beleza, isso pode ser um assunto para a gente discutir mais profundamente. Mas eu acho que se você estiver esperando lealdade de qualquer marca que seja, você, no mínimo, é um fanboy ou você é um iludido. Outra coisa que eu acho que pode ser um erro, e começa a reforçar a minha teoria da conspiração, é dizer que esse aumento no volume de conteúdo a respeito de marcas, de novas marcas, sejam elas chinesas ou não, estão relacionadas com a popularização do ciclismo. Mas quando você fala em popularização do ciclismo, é inevitável unir a isso o popular. E quando você fala de popular, você fala de coisas mais baratas, mais em conta. O que nós vamos ver hoje nesse artigo trata exatamente de bicicletas de alta a altíssima gama, o que existe de mais fino, o puro suco da arte da performance do ciclismo. De certa forma isso faz sentido. Quando uma marca tem a moto mais top, ela ajuda a vender a moto mais simples. Então talvez seja racional lançar um produto começando pelo topo e depois vir descendo depois de uma marca consolidada. É muito mais fácil você afirmar a qualidade do que você faz quando você ganhou de algo que é extremamente surpreendente. Talvez, em algum momento, alguém na China, numa fábrica ou no governo, pensou o seguinte: e se a gente parasse de só fabricar para os outros e criassem marcas proprietárias, nossas marcas? Você sabe muito bem que a maioria dos componentes que nós usamos hoje, que você acredita que são de marcas americanas ou europeias, são fabricadas na Ásia. São os OEM. Essas marcas do Ocidente fabricam os produtos na Ásia, mais especificamente na China, colocam a marca delas e vendem para a gente como Made in América ou Europa. Nós que já estamos acostumados a comprar produtos da China, conseguimos enxergar isso com uma forma muito mais clara do que um cara que compra uma bicicleta de 80 mil. Exatamente porque faz todo sentido investir tanta grana em algo que já é consolidado. E por que é importante a gente fazer essa reflexão? Porque o que faria com que você deixasse de comprar uma Specialized SL8 para comprar uma bicicleta da China,
que apesar de ser muito barata, não é de graça. Entende? Você precisa de validação, você precisa de confirmação e você precisa de um histórico de produto. Esse histórico pode ser construído com muita facilidade. Você só precisa ter grana. Isso implica necessariamente que os produtos não prestam? Não, de maneira nenhuma. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existe um atalho para que você penetre em mercados mais exclusivos. E o atalho é grana e marketing. Dá só uma olhada nesse conteúdo aqui do Gregário Cycling. Eu passava na loja lá do nosso amigo Renato aqui, cara, eu olhava a bicicleta, achava ela linda, mas assim, uma chinesa, né, aquele pezinho atrás, né, que a gente sempre ficava. E aí depois de um tempo, eu vi o Renato usando a bicicleta. E fui perguntar para ele, Renato. Isso é um trecho de um podcast que chama Gregário Cycling. Se vocês não conhecem, recomendo bastante, é bem legal. E eles gravaram um conteúdo exclusivo sobre uma marca de bicicleta chinesa, falando sobre a experiência de um rapaz aqui, um engenheiro. E você vê que o cara é bem engenheirão mesmo, né? Porque ele não afirma nada cujo ele não tenha de fato certeza do que ele está falando, né? É bacana isso. E é um cara que está saindo tradicionalmente de uma marca consolidada americana para entrar numa marca chamada Evolve, que a princípio chamou a atenção dele só pela beleza. E aos poucos isso foi conquistando esse cara. É um conteúdo bem legal, sugiro para vocês aqui o podcast. Vou deixar o link de tudo na descrição. E um outro conteúdo, cara, foi da... E digo mais, tá? Não é só Bárbara bicicletas. Sayão. Hoje você tem essa... Ela gravou um conteúdo falando sobre marcas de bicicleta chinesa e sobre a qualidade do que você consegue adquirir com uma fração do preço. Ela é uma influencer, ela performa bem legal, então é uma pessoa que você sabe que tem ali a lida, né, do treino, do pedal mesmo. E ela tem um ponto de vista bem interessante. Diferença de preço. A gente tá falando aí de 1/3 do preço do quadro, né? A indústria de bike tá mudando. As marcas chinesas já estão competindo de igual para igual com as grandes marcas que a gente conhece. E digo mais, tá? Não é só bicicletas. Hoje você tem essa produção de partes de bicicleta, de equipamento, tudo vindo da China. E tudo entregando uma qualidade excepcional. A gente vai ficar ligado para ver. Esses são os dois que eu acredito de verdade que não tenham assim, envolvimento com a minha teoria da conspiração. De verdade. Não é porque é gente daqui, não. Eu nem conheço eles pessoalmente. Like no vídeo do Gregário e aqui no da Bárbara, já tinha dado joinha. Só que eles reforçam um sentimento que eu vinha nutrindo. Tem algo mudando de alguma forma. E você consegue ver isso através de grandes mídias trabalhando esse tipo de conteúdo. Esses caras reuniram várias bicicletas de várias marcas de altíssima gama em Silverstone Sport Engineer Hub. Lá eles possuem um túnel de vento. E isso era praticamente inacessível até para marcas grandes. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, só a Specialized possui um túnel de vento. E só ela possuía um software que consegue fazer centenas, milhares de simulações a respeito de um quadro antes deles precisarem botar a mão num protótipo. E essa informação é importante e guarda ela aí. Compared to different yaws, he recommended you stick with one yaw angle and you test at 3 different speeds. So we did that. So it's just a 5 degrees of yaw, tested at... O canal Neurocycling pega o artigo produzido pela Cycling News, onde ela testa 12 bicicletas para descobrir quais são as mais rápidas do mundo. O trabalho é incrível, mas eu acho que o que a gente também precisa ficar atento, além, é claro, dos resultados, é se isso já não era algo esperado. Qual é a bicicleta mais rápida do mundo? Testamos 12 das mais recentes bicicletas aerodinâmicas em túnel de vento para descobrir. O teste do túnel de vento identificou que a Cervelo S5 é a bicicleta mais rápida do mundo. Até aí tudo bem. O problema foi o aparecimento de uma marca chinesa entre as primeiras, desbancando bicicletas consolidadas de marcas tradicionais. E pior ainda, ela nem é uma bike 100% aero, ela é uma all-rounder, ou seja, é uma bicicleta que é aero, mas nem tanto, ela é boa para escalar, mas nem tanto,
Ela é boa de passo, mas nem tanto. O que essa bicicleta está fazendo em quarto lugar? Eu acho que essa foi a pergunta que muita gente fez. E a bicicleta de qual nós estamos falando se chama Spear, da marca chinesa Seca. Em janeiro de 2026, Bike Radar publica um artigo com o título de 11 marcas chinesas de ciclismo que você não conhece, mas deveria. Nesse artigo você tem bicicletas realmente incríveis. X-Lab, Evolve, Elvis e a própria Sika. Em 13 de março de 2026, a Bike Radar novamente solta uma matéria intitulada Fabricada na China. Por que a revolução do ciclismo no país deveria preocupar as marcas ocidentais? E, de novo, mais um ponto para você prestar atenção, porque isso vai ser chave para a nossa reflexão. Esse artigo da Bike Radar, sem exagero, ele deve ter umas 4.000 palavras. Ele é enorme. Ele é enorme. É um conteúdo assim para você ler com calma e degustar, porque ele é muito bem feito. Ele fala não só de bicicletas, mas ele fala de câmbio, roda, guidão, selim, como os caras estão conseguindo fazer selins impressos em 3D com preço competitivo. Eles falam também sobre esse pé de vela que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente, o Overfast. É um pé de vela aero, não serve no mountain bike, é mais para speed, bem aero mesmo, triatlo, com 300 e poucas gramas. E ele é muito disruptivo, ele é muito diferente do que a gente tem por aqui. E inovação é algo que várias vezes é repetido aqui. E quase todos os artigos que nós vamos trazer aqui tocam numa tecla que deixa na nossa cabeça uma interrogação ou fazem uma insinuação acerca do quê? Será que as marcas de bicicletas tradicionais não estão acomodadas tanto em design como em avanços e mudanças tecnológicas? E quando a gente começar a olhar a questão do visual, especialmente dessa Seca, as bicicletas são absurdas, são absurdas. A Quick Pro é linda, a Seca é linda. Existe uma marca chamada Evolve, que é o que é tratado aqui no episódio do Gregário Cycling, em que o convidado, o Rodrigo Evangelho, fala sobre a bicicleta dele. E o tanto que essa bicicleta é leve, sabe? Ele montou a bicicleta inteira com componentes da China. Faltam algumas coisas que ele ainda está analisando, rodas, mas o grupo é chinês, o guidão é chinês, tudo da bicicleta praticamente. Em janeiro de 2026, a Bike Radar traz a notícia. A icônica equipe de ciclismo agora usa bicicletas chinesas e tem um dos melhores uniformes profissionais que já vimos. Nós estamos falando da Euskaltel, que agora está usando a Kick Pro. A bicicleta é muito bonita, com exceção dessa roda, que é feia pra caramba. Mas nós temos aí num intervalo de 3 meses, só aqui eu trouxe 3 artigos de uma mídia top no nível de mundo. E eu preciso repetir de novo que não é para menos, porque os resultados são incríveis. Não repara a simplicidade do que eu preparei aqui, deu trabalho, mas eu acho que vai servir para a gente entender. Eu tracei um gráfico aqui que mostra o quão surpreendente foi esse resultado. Eu acho que ele é bem visual e vai ficar claro. Em vermelho nós temos a Seca Spear, a Cervelo S5 aqui mais escura, a Tarmac S8 e a Trek Madone. Você vê que em parte de conforto, leveza e aerodinâmica, a Seca bate, sim, ela só fica atrás em aerodinâmica para a Cervelo S5. E na questão custo-benefício, como vocês estão vendo aqui, ó, ela arrebenta as outras. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui ela também ganha, aqui ela ganha, mas nem tanto, questão de leveza, não tem muito o que fazer com relação à leveza. E a aerodinâmica, a diferença é bem pequena. Só que, de novo, ela é uma all-rounder, ela não é uma bike aero. Vocês estão entendendo que uma bicicleta que não é aero ficou em 4º lugar? Isso já não era tão surpreendente, porque a Tarmac S8 também é uma all-rounder. Mas a Seca bateu a Tarmac, ela está na frente da Tarmac S8. E aí eu fiz outro gráfico mostrando para vocês a eficiência por dólar. E essa é uma conta que você precisa fazer sempre quando você considerar fazer um upgrade. O quão eficiente aerodinâmico isso é por dólar e quantos watts eu posso poupar por dólar investido. Do contrário, não faz sentido você comprar algo muito caro
que tem um ganho pequeno. Às vezes você consegue ganhos de performance muito melhores com investimento menor. Haja vista, por exemplo, o melhor investimento é posição aerodinâmica do ciclista. Isso é de graça, é disparado. Disparado. Tudo isso vai estar no blog, tá, gente? A gente pode olhar com mais calma depois. E você vê de novo que a Seca Spear está isolada, entendeu? Então ela tem uma boa relação, uma excelente relação grana investida, performance, em comparação com marcas tradicionais. Nós estamos falando aqui de $6.000 para um resultado muito bom, comparado com entre 14 e 16 mil dólares de marcas tradicionais. E aí vem uma parte que começa a ficar interessante para a gente pensar. A questão conceitual do que ela está apresentando. É exatamente sobre investimento em pesquisa e tecnologia. Nós já vamos chegar nessa parte de novo. Aqui a Seca Spear, ela rompeu de certa forma, de uma maneira disruptiva, com o status quo, que era produzir a bicicleta mais rápida no túnel de vento. Então você tem dois tipos de teste realizados aqui. Um em que eles colocam a bicicleta parada e botam os ventiladores para rodar em cima, para ver qual é a que tem a melhor fluidez aerodinâmica. E o outro teste é com o ciclista em cima. E a Seca Spear brilhou. Brilhou. No dia 28 de janeiro de 2026, a Cycling News, que está assim num nível tão alto quanto a Bike Radar, solta uma matéria bem bacana, por sinal, exclusiva sobre a Seca Spear. E a bicicleta é bonita, cara, menos essa roda. Embora seja uma marca relativamente nova no mercado de bicicletas de alta performance, a Seca chegou com força total com seus rivais mais recentes de estrada. A Spear, assim como a XD, como outras bicicletas, ela fala da XD-S e da X-Lab, é uma empresa chinesa que fabrica suas bicicletas na China. Considerando que a maioria dos quadros de carbono já são produzidos na Ásia, a Seca afirma oferecer o mesmo desempenho, para arregaçar, que as marcas europeias e americanas e concorrentes, mas por um preço muito menor. E fica difícil de se defender desse argumento, vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer? É muito artigo na sequência para ser coincidência. Mas, em momento algum, eu estou dizendo que as bicicletas não são boas. Eu preciso que você entenda isso. Tá certo? E a Cycling News teve mais artigos falando sobre isso. Ela bate mais um pouco sobre esse conceito. Aqui a gente tem um GC Performance, um canal, e ele fala exclusivamente da Seca. E esse é bonito demais, cara. Weighing in 14 pounds, 15 ounces, and in kilos, 6,77 quilos, cara, para uma bicicleta que tem características aero. É muito leve, é muito leve. Vocês já pegaram uma bicicleta com 8 quilos? Não vou nem exagerar. Você pega uma bicicleta com 8 quilos, quando você levanta, você chega a tomar um susto, que ela suspende rápido. 6,77. 0.77 kilos, that is 2 bottle cages, pedals, and also your out front mount for computer. Stay tuned after for the video with a free up-buy sound test on those number 6 wheels right there. Hey, how's it going, everyone? GC Performance here. E a bicicleta é linda. Aqui você tem um contraponto sobre tudo isso. É um canal que eu já mencionei para vocês, que é o Rambini. Rambini é um indiano que mora na Inglaterra e ele é um engenheiro aeroespacial. E esse cara incomoda muito marcas, grandes marcas. Ele é o cara que pega, já falei dele aqui alguma vez, ele é o cara que pega certos estudos e traz pra gente o que de fato aconteceu. Eu vou trazer para vocês um exemplo. Eu jamais vou dizer que rodas de perfil alto não são boas. São boas, eu uso e faz muita diferença mesmo. Exatamente quando você está naquele ponto ali mais crítico. Então é comum você ouvir dizer que rodas de perfil alto fazem você ter 8% de economia em watts. É verdade? É. É factível para nós? Não, porque esse resultado foi encontrado em testes de pista de 40 km com ciclistas que conseguiram manter média mais alta de 40 de média.
Então, para você ter esses 8%, você tem que andar num local controlado e que a média da sua velocidade seja superior a 40. Então não é mentira, mas é factível para nós normais. Então tudo bem, digamos que você tem ali 3 ou 4% de ganho. É muito considerável. Só que entra aquela questão de valor investido versus o ganho. E aí é o seu bolso que vai te dar a resposta se compensa ou não. O Rambini ele é incrível porque ele consegue trazer para a gente conceitos avançados sobre física que talvez a gente não pudesse elaborar sozinho. Hello, Hambini fans, and welcome to another episode of Hambini Reams. In today's episode, we have this. This is a long-ish term review of my Winspace T1600. This is my... Aqui ele está falando sobre a Winspace, né? Ele testou por 6 meses a bicicleta. E eu fiz um compilado sobre algumas opiniões dele. E sinceramente, esse cara ele solta umas pérolas às vezes que são assim sensacionais. Ele fez uma validação técnica dessas bicicletas de topo aerodinâmico e ele traz algumas considerações que a gente precisa levar em consideração. E entenda o Rambini como se ele fosse um aliado a nosso favor que consegue contrapor esses caras, porque você tem vídeos do Rambini em que ele simplesmente traz cálculos com a equação do Navier-Stokes, que são usados pela NASA para calcular a aerodinâmica, entendeu? Eu vou botar aqui o que é a fórmula. É absurdo. É coisas que a gente não teria condições de contrapor. E o Rambini faz isso pra gente. Então ele coloca aqui algumas coisas. Não existe mágica ou tempero secreto que apenas a Cervelo ou a Specialized possuam. A aerodinâmica é física pura. Se uma marca chinesa utiliza os mesmos softwares de CFD e testa dos mesmos túneis de vento, o resultado final será inevitavelmente muito próximo ou idêntico. Os testes mostram que bicicletas como a Winspace T1600 e a Quick Pro performam de forma idêntica à Cervelo S5. E ele vai além. Para o ar, não importa o adesivo no quadro, importa o formato. Se a Seca desenhou um quadro que gerencia a turbulência das pernas, que é o sistema WindEye que eles desenvolveram, ela vai bater marcas tradicionais que focaram em outros detalhes. Simples assim. E aí ele completa, você está pagando 3 ou 4 vezes mais por uma marca tradicional que não performa extra, que é quase nula ou até inferior, mas pelo marketing, estrutura de distribuição. O Rambini tem outro vídeo aqui bem legal sobre um quadro Hambini Reams. Ele traz coisas o tempo todo. Eu gosto bastante do canal dele. In today's episode, one of my friends sent this. Ele traz um quadro aqui que é feito numa única peça de carbono, única. E aí ele dá uma aula aqui pra gente. Aqui ele vai explicando sobre como são feitas as junções e tudo mais, e quais são os cálculos. Cara, é bem legal, eu gosto do canal dele. E aqui só para ilustrar mais uma vez, você tem a Seca com o WindEye, que é a tecnologia principal deles, que consolidou a interação do ciclista com o quadro e a turbulência que as pernas geram. Só para você dar uma olhadinha, deixa eu mostrar esse material para vocês aqui. Tá vendo? Aqui a parte vermelha é onde o ar está tendo o maior impacto. E ele vai escorrer por cima de uma superfície qualquer. Imagina que você tem um quadrado, né? Por isso que você tem que tentar diminuir a sua área frontal para você ficar mais rápido. Imagina que aqui você tem um quadrado. O ar está vindo nessa direção. Então ele bate nesse quadrado, ele precisa escorrer pelo quadrado inteiro para depois passar. Se você tem uma superfície mais achatada, né, não importa a altura, o problema é a área aqui de largura e tudo mais. Tanto que as velas dos navios elas são largas e mais retangulares do que em pé, óbvio. Então quando você tem uma área mais assim, o ar bate e ele percorre menos espaço para poder passar. E aí você tem um ponto menor de atrito com o ar. Um problema que acontece, o vórtex se forma depois da passagem do ar. E esse é um grande desafio para as marcas desenvolver esse tipo de produto. Então aqui é onde está batendo, você está vendo a turbulência aqui nessa parte vermelha, depois que já passou,
A fórmula de Navier-Stokes consegue calcular, inclusive, a circulação de ar dentro de espaço. Você tem um afunilamento onde ele fica vermelho e aqui você tem o ar mais comprimido, os vórtices que são formados, como ele vai circular. Você vê que aqui ele cria um vórtice antes de entrar e comprime e sai aqui vermelho de novo, mostrando isso. Então isso é muito complicado, muito complicado. Marcas como, por exemplo, a Sika e a Trek criaram ali embaixo do canote um espaço meio triangular, exatamente para que o ar passasse sem que criasse esse vórtice. É esse vórtice que muitas vezes dá um certo arrasto aerodinâmico. Por isso existem spoilers. Aerofólio não, é outra aerofólio para exatamente criar um vórtice que empurre o carro para baixo. Mas o spoiler não, é para quebrar esse vórtice. É por isso que quando você está pedalando na frente do pelotão e alguém está de roda em você bem próximo, isso também te beneficia. Não é só o cara que está de roda. Quem está na frente também é beneficiado pelo pelotão, porque o cara que está aqui atrás quebra o vórtice. Enquanto esse cara aqui, ok, ele economiza entre 12% e 15%, ter alguém de roda em você faz com que você economize até 3% a 4%. É complicado essas coisas. Então não vou me aprofundar muito nisso, mas você tem aqui tecnologias de outras marcas. Cara, se você puder dar um comentário para ajudar, hypar esse vídeo, curte, dá um trabalhão danado fazer isso. Eu faço com o maior prazer para vocês, mas eu não vou negar que é legal ver que a galera está assistindo e está curtindo. Eu trouxe aqui o site da Sika. Cara, eles têm uma gravel, eles não fazem mountain bike, eles têm uma gravel, coisa de louco, é a Exceed, coisa mais linda. E só para você dar uma olhada, eu achei o Sika no AliExpress e, cara, é bonito demais, é muito bonito. Ele está saindo por R$11.000, um S-Works Tarmac SL8, 54.900. Eu falo sobre o local onde foi realizado o teste, como foi feito, tudinho, tá? E aqui o resultado, eu foquei na Seca e na que vem atrás, eu não coloquei o segundo e terceiro lugar, porque eu acho que o foco não era exatamente as bicicletas do vídeo, né? Então você tem a Seca Spear ficando apenas 3,9 watts atrás da Cervelo S5, mas ela está, por exemplo, quase 2 watts à frente da Tarmac SL8. E aqui a briga é interessante porque são duas all-round. E assim, é louvável que tanto a Sika quanto a Tarmac estejam nessa lista de bicicletas mais rápidas, considerando que elas não são aero, puro, sangue, sabe? E aqui chega num ponto que eu acho que se eu fosse dessas marcas tradicionais, eu ia estar muito preocupado, porque tanto a Sika quanto a X-Lab estão investindo em R&D, que seria a tradução pesquisa e desenvolvimento. Aí ferrou. Porque o tempo todo a gente está acostumado a ver mais ou menos Cervelo, Specialized, Trek, Cannondale, pesquisando, lançando novidades e as outras marcas copiando. É isso. Mas basicamente no grosso é isso. Então quer dizer que agora a China, além de possuir a melhor tecnologia construtiva desses componentes, também passarão a concorrer com os próprios clientes? Você acha que isso é sustentável? Você acha que isso é normal? E você acha que essa quantidade de artigos de grandes empresas investindo, vocês não fazem ideia de como é caro uma hora num túnel de vento? É caríssimo. Esse túnel de vento está em Silverstone. Isso é uma fortuna. Para uma mídia especializada realizar esse teste. Onde que eu quero chegar com isso? A Cycling News é enorme, eu sei disso. Mas para uma empresa bancar um teste de 12 bicicletas dentro de um túnel de vento, é muita grana. Isso é caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. De novo, eu vou dizer para vocês, eu estou torcendo pela briga. Quanto mais eles brigarem, melhor é para nós consumidores. Tente no máximo que você puder não ser um fanboy de marca. Eu não sei o que ganha sendo fanboy. Aqui no post da Bárbara você tem uns comentários interessantes, né? Tem aqui da Vix, meu treinador, tal, falando se
se a concorrência chinesa vai democratizar o acesso à qualidade, o mercado inteiro vai ter que se mexer. Bom para todo mundo, eu concordo mesmo, entendeu? Tem um cara aqui falando que de mim não paga um centavo, não é só por questão de preço, mas de valor. Eu acredito que ele esteja dizendo sobre questões políticas. E aqui vem algo... Um cara comenta aqui, democratizar o ciclismo? Democratizar o ciclismo? Democratizar? Ele pergunta 2 vezes. Eu acho que ele está fazendo um paralelo com o fato de que China e democracia não rimam muito. Tem um cara falando aqui, eu vou citar o nome porque pelo visto é uma empresa, Procarbon. Trabalho com reparação em fibra de carbono há 11 anos. A qualidade das bikes chinesas estão tão alto nível quanto a das grandes marcas. Eu concordo, mas o que talvez você não tenha se dado conta é que é a mesma qualidade. São eles que fabricam. Como assim está com a mesma qualidade? Tão boas? Você vai ter um produto inferior se você investir com um produto, uma matéria-prima de qualidade inferior, mas se você botar os 2 tipos de carbono, quer dizer, é a mesma coisa. Eu acho que acabou estendendo muito mais do que eu queria. Eu não queria que parecesse que eu estou falando de uma marca, até para não parecer também que eu faço parte desse complô de um investimento da China para promover as bicicletas deles, mas eu acho que era inevitável para poder contextualizar. Não é questão das bicicletas não serem boas, eu só estou chamando a atenção porque para mim isso está muito estranho. É como se alguém que nunca botou o pé numa feira livre estivesse tentando te ensinar a escolher tomate. Então vamos pensar um pouco. Quer dizer que só agora, 2026, essas grandes mídias descobriram que bikes da China são boas. É isso. Eu podia ter começado o vídeo dessa forma. Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, eu acho que ele ficou mais longo do que eu esperava, mas eu espero que você tenha gostado. Dá trabalho fazer esse tipo de pesquisa. Eu vou botar tudo isso no blog, eu não sei como, porque eu tenho material pra caramba, todos os links, tudo para vocês analisarem com calma. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, tchau. No episódio de hoje vamos passar 24 horas com a Manu City, que aos 16 anos ela entrou na internet e viralizou alguns TikToks. E eu só fazia TikTok, eu não fazia Instagram não, porque eu tinha muita vergonha. Aos 19 ela entrou na faculdade de medicina e aos 20 ela largou a faculdade para postar no digital. Porque realmente é o sonho de muita gente, só que é o de muita gente, mas não precisa ser o meu. E foi aí que tudo mudou. Foi aí que a Manu City se tornou uma das maiores influenciadoras fitness. Ela já foi maratonista, já fez meio Ironman, hoje ela é empresária, fundadora da Good Day, uma marca que nasceu há menos de 3 anos e já virou referência no mercado. Hoje, aos 22 anos, sua empresa Good Day vende suplementos em goma e cresceu com um número que chamou a atenção. Mais de 5.000 pontos de venda, 120.000 potes produzidos em um único mês e mais de 60 milhões de faturamento em 2025. Isso é o 24 Horas da Manu City. Eu sei que eu não convidei vocês pra começarem o dia comigo, mas é que eu não gosto muito de gente de manhã. E aí eu filmei tudo no meu celular, esperando. Ah, bom, você vai mandar pra gente então. Eu esqueci totalmente. Mas hoje eu pensei, nossa, vai ser muito legal gravar o backstage e mostrar um outro plano do quadro que é a famosa. Ai, eu acho que isso é perfeito pra correr um pouquinho antes. Eu vou correr 4 quilômetros antes do evento. Lá é 3, mas eu vou fazer 4. Sinto atrasada já. Ficou tudo bom, mas tudo bem. Eu tô gravando o back dos 24 horas pra mostrar a realidade da coisa. Mostra a hora então aí, 6h59. Acordei hoje 5h16 especificamente. Por que não 5h15? Porque eu gosto de números estranhos pra acordar. Eu acho que fica mais interessante. Eu me sinto que eu não, como se eu não pudesse clicar no adiar, sabe? Oi! Chegamos. Gente, eu vou tirar umas fotos ali, rapidinho. Tá bom. A Manu tá
fazendo uma sessão de fotos ali e tudo mais com a marca. A gente ainda não conseguiu falar com ela, mas a galera já tá engajada já. É 8 horas da manhã, Ela tá cafeteria lançando cheia. tênis, né? Tá lançando o tênis dela. Ela é patrocinada pela Fila, é um lançamento de um tênis novo e a galera tá fazendo ali o book de foto, a gente já fala com ela já. Oi, gente. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo? Tudo bom? O que tem hoje aí? Explica pra gente aí o que tá acontecendo. Fio, você grava no meu no horizontal, por favor? Porque eu tô fazendo o behind the scenes do 24 horas. Tá bom, legal. 24 horas no meu POV. Hoje a gente vai lançar a minha collab com o Fila, que é o Fila Racer Speed Zone Ficou Latte. bonito. Que legal. Não, gente, é o tênis mais bonito da Fila. Ficou muito bonito. Não é por nada não é porque eu ajudei a fazer, que é realmente assim o tênis mais bonito da Fila, da vida. Tem até uns botãozinhos ali. É, ele tem esses pins. Assim, sorvete é a minha sobremesa favorita, café é a minha comida alimentício favorito, então pegamos tudo de favorito e fizemos o tênis mais legal de todos. E ele é muito bom, tá? Eu só corro com ele. Como eu tenho um histórico de lesão na corrida, eu uso só tênis sem placa e aí eu só uso tênis de placa quando eu tenho prova. Então eu só treino com ele, até os treinos de 28, 30, 34, que a gente tá começando a fazer. Então hoje a gente tem o lançamento até mais ou menos a hora do almoço. Depois a gente vai dar um jeito de... Como a gente vai correr, né? Queria dar um jeito de eu tomar banho numa academia ou fazer alguma coisa assim. E aí... Porque a gente tem o almoço com a Luana, então eu tô com roupa na bolsa, tomara que dê certo. Então eu acho que eu vou usar meu... Sei lá, eu vou ter que encontrar algum banheiro por aí. Então, E me fala um pouco dessa negociação com a Fila, assim, cara, foram meses de conversa, como que vocês começaram a Há quanto tempo você tá com eles? esse projeto? A gente já tá junto há quase 2 anos, então a gente tá desenvolvendo este tênis faz mais ou menos 1 ano. A gente lançou uma collab de Fila com o Good Day, que foi um tênis que foi um super sucesso, esgotou super rápido. O Fio que ajuda a negociar tudo, né? Vem aqui, Fio. Ele é meu comercial. Ele que ajuda a fazer acontecer a mágica. Que tudo tem uma negociação, além da idealização, né? É porque assim, naturalmente a gente vê sempre atletas que não desenvolvem os produtos para ele. E o legal de Fila foi que a gente falou assim, cara, qual a chance da gente conectar a Manu de fato no universo da marca? E aí foi desenvolvendo. A gente teve um primeiro que foi o roxo. E aí foi uma cor dela. E aí o verde já foi uma linha de Good Day. A gente tá nesse e a gente já tá desenvolvendo os próximos já também. Mas aí, voltando pra agenda do meu dia, aí de tarde tenho terapia e eu vou passar no meu escritório da Good Day porque a gente tá lançando o novo sabor de matcha. Então a gente tem que bater algumas coisas ali de lançamento, campanha, press kit. Aí o escritório é tão pertinho da minha casa que eu sempre vou lá, mas não fico o dia inteiro, volto pra casa. Depois eu ainda tenho que treinar, porque eu tô em ciclo de maratona. Mas é um dia bem tranquilo. Vocês vão ver que não tem nada dessa coisa de hiperprodutividade. Na verdade, eu sou mega tranquila. E pra você, o que é ter uma rotina de sucesso? É uma rotina que eu amo viver. Então, pra mim, isso é sucesso. Não é ter a rotina com mais horários apertados, cronometrados, compromissos importantes, assim. Se eu não tô feliz com isso, não é de sucesso. Eu acho que o sucesso é unir a realização com o que é gostoso de fazer. Porque, ninguém dá conta, ninguém aguenta quando é extremamente exaustivo e too much pra pessoa. E é bom conhecer os seus próprios limites. Então eu tô vivendo aqui num nível que eu acho muito confortável, que eu acho gostoso, que eu me esforço, mas que eu não me exauro da rotina. Você já se sentiu batendo num limite ali e você precisou voltar? Tipo, cara, eu tô exigindo demais. Já, principalmente quando eu fazia faculdade. Era faculdade, trabalho, minha empresa e ainda dava palestra. Era muita coisa, eu não tava conseguindo dar o meu melhor em tudo, do jeito que eu queria. Não tava saindo do jeito que eu tava gostando de fazer. Então, a minha rotina não estava uma rotina de sucesso porque eu não amava o que eu tava fazendo. Aí eu parei pra repensar assim, o que não é essencial nessa rotina? Eu não me via exercendo a profissão que eu tava estudando para. Então, eu tranquei a faculdade. Foi uma decisão impopular na sua família? Porque geralmente trancar a faculdade nunca é uma coisa legal pra falar pros pais, né? Então, não foi tanto porque meu pai estava trabalhando comigo na época e ele viu que realmente era um negócio sólido que eu estava construindo. Não só a Good Day, mas o que eu estava construindo na internet. Então, não foi tão impopular em casa porque eu já estava preparando o terreno fazia um tempo. Claro que eles não amaram, né? Mas eles nunca ficaram bravos. Não, só não gostaram muito. Aí foi mais impopular na internet. A internet massacrou muito? Muito, muito. Mas é porque realmente é o sonho de muita gente. Só que
é o de muita gente, mas não precisa ser o meu também, sabe? Você conta um pouco pra galera como que você entrou na internet, como que a Manucity começa a surgir na internet e como foi entendendo que isso poderia ser a sua nova vida, seu novo negócio. Foram em tempos muito diferentes, que eu entrei na internet, porque eu sempre tive vontade de ser famosa, então eu pensava em ou ir pro The Voice ou ir pro BBB, que eu via que eram os meios de uma pessoa normal se tornar conhecida assim exponencialmente. Bom, você canta? Mas aí você ia falar, você canta? Eu posso dar uma palhinha hoje? Perfeito. Teremos Manucity em algum momento hoje ela vai cantar. Cantando. Segura aí. Eu fiz aula de canto pra isso, inclusive, mas assim, não é o meu talento. Eu não sou talentosa pra cantar, só me divirto muito. Eu amo karaokê. E a estratégia do BBB era por quê? Aqui no BBB as pessoas saem famosas. Elas ficam famosas, Tem né? estratégia. Claramente não tem estratégia. Você vê lá, não tem. Mas você fica famoso. E aí, como eu não tinha 18 anos, eu vi uma oportunidade no TikTok. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a postar praticamente todos os dias, porque o que mais me travava de tentar outras formas era vergonha e era o medo do julgamento. Mas como eu tava na pandemia, as pessoas não iam me julgar cara a cara, assim. Eu não ia ver gente me olhando feio ou cochichando, porque eu não tava saindo de casa. E aí, o que podia acontecer por mensagem, eu pedi para as minhas amigas não me falarem. Uhum. Eu sempre fui a pessoa de vasculhar e procurar o que estão falando de mim, só que assim, sempre vão estar falando. E aí, quando eu percebi que isso só me atrasava e não me ajudava a controlar, porque você não tem como controlar a narrativa dos outros sobre você. Sim. Então uma fofoca é incontrolável. E eu achava que eu ia controlar se eu soubesse, mas quando eu sabia da coisa, além de eu não controlar, eu me sentia mal e aquilo me freava. Falei pros meus amigos assim, eu não quero saber o que vão falar de mim, porque vão falar. Não quero que chegue em mim, só se for extremamente grave, uma pessoa que eu tenho consideração, pra eu não ser mais amiga daquela pessoa. E ficou por isso, então nunca chegou nada em mim, assim, quando eu tava começando. E as coisas foram dando certo, porque eu sempre fui muito de observar padrões. O que as pessoas que estão crescendo, elas estão fazendo? Naquela época estavam fazendo trend, pegando áudio viral, fazendo muitos vídeos, então foi o que eu fiz e foi dando certo. Uhum, mas você já tinha em mente em fazer o conteúdo que você faz hoje mais voltado para saúde, mais voltado para treino, ou você começou com outra coisa e foi mudando no decorrer da jornada? Eu comecei com outra coisa, eu tentei primeiro piadinha, coisas engraçadas, mas eu vi que não dava certo. Humor. Os outros não recebiam isso bem de mim, não sei porquê, eu sou tão engraçada. Não sei porque não deu certo. Mas quando eu comecei a falar de academia, eu fui vendo que as pessoas recebiam melhor. Como eu treinava fazia muito tempo, as pessoas me viam como autoridade por causa dos resultados. Então eu fui mostrando um pouco mais da minha jornada fitness, que estava super começando naquela época, e eu criei um quadro chamado Diário do Tanquinho. Aí o Diário do Tanquinho, ele bombou, assim, muita gente me conhece desde aquela época, porque eu era extremamente regrada de postar todos os dias o Diário do Tanquinho. Eu colocava lá 1, 2, 3, foi até o 80, sei lá, tem muito Diário do Tanquinho. E aquilo foi fazendo eu crescer, e para além daquilo eu fazia outros conteúdos, mas levando mais para esse estilo de vida. Entendi, mas esse Diário do Tanquinho foi o que te deixou, foi o primeiro boom ali que gerou nas suas redes sociais? Foi o primeiro boomzinho. Divisor ali de água, você acha? Você postou você sabe quantos vídeos você postou até começar a dar certo mesmo? Isso é importante pra galera saber, né? Porque o pessoal desiste, né? Porque a galera chega ali, tipo assim, pega 1, 2 meses, tenta e acaba desistindo. Acho que foi mais de 2 meses, viu? Mas na minha época, meu Deus, 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás tinha menos gente fazendo conteúdo, então era mais fácil. Parece que os vídeos tinham um divisor de águas com menos vídeos. Então eu acho que foram 200 vídeos, 300 no TikTok. E eu só fazia TikTok, eu não fazia Instagram não, porque eu tinha muita vergonha. Mas fazer 300 vídeos é uma coisa assim, bastante, hein, cara? É muita coisa. Mas não tinha qualidade não. Eu só fazia. Eu preferia fazer não perfeito do que... Mas você postava, por exemplo, quantos por dia? Pelo menos 2. Mas tinha dias que eu postava 5. Legal. E quando que apareceu o primeiro dinheiro? Quando você viu que dava pra ganhar a vida com isso? O primeiro dinheiro mesmo, eu tava no 3º ano do ensino médio, que é algo relevante, porque antes eu tinha algumas comissões, assim, eu ficava muito feliz quando eu recebia R$100. Eu ficava muito feliz. Você ganhava uma AdSense ali no TikTok? Ou era comissão de produto Era mesmo? comissão que eu
que é com cupom MANUCITY, assim que eu fazia um vídeo pra marca no TikTok. Por exemplo, o Bold. O Bold foi uma das primeiras que eu tive comissão. Só que na época da Bold eu já tava com o Instagram, que eu tinha criado um daily pra fazer o daily a parte do meu Instagram normal. Porque meu Instagram normal eu achava que as pessoas iam me zoar, porque todo mundo que eu conhecia me seguia. Então, antes de eu criar o daily, eu já tava, acho que com uns 80 mil seguidores no TikTok. E aí que uma amiga minha, que ela criava conteúdo pro Instagram também, ela falou assim, você tá deixando dinheiro na mesa, porque é no Instagram que as marcas contratam você, quase ninguém contrata pra TikTok. Aí a solução foi criar um novo Instagram, que daí só seguia quem queria, né? Se a pessoa que me seguia no outro quisesse seguir nesse, ela conseguia. Então eu postei tipo uma collab com o meu Instagram normal e alguns stories falando, criei um daily. Foi isso. Eu queria muito divulgar ele pros seguidores do TikTok, pra eles seguirem no daily, porque ali eu queria trabalhar. Então eu já tinha descoberto que as pessoas ganhavam dinheiro com isso, mas eu não sabia que era tanto. E aí já com o daily, eu tive uma parceria de suplementos que eu tava no terceirão, assim, e eu tava estudando, abri meu computador, fui ver meu e-mail pra pegar meu acesso a um curso que eu fazia de tarde. Aí eu vi um Pix, mas eu vi e-mail, eu não vi na conta bancária. Eu gritei com a minha melhor amiga que tava na minha frente, eu falei, tô rica! E tipo, sei lá, hoje o meu menor contrato é 5 vezes aquilo. Então, nossa, eu valorizava cada coisinha, cada retorno, tudo que chegava, até hoje. Tipo, acho que não perder essa felicidade com o retorno é uma coisa que sustenta muito, que faz não desanimar, porque a gente vai banalizando um pouco, né, com o tempo. Vai virando rotina, vai ficando, né? E não se deixar banalizar é o que faz a gente continuar. Mas você deu uma dica muito boa aqui pra galera que quer produzir conteúdo, mas fica com vergonha de criar um outro perfil, que aí vai sair os seus familiares ali, os seus amigos, né? Tem duas coisas que eu achei muito interessante, que era... Ela insistiu muito, ela falou 300 vídeos, mas 300 vídeos é muita coisa. É bastante. É muita coisa. Tem gente que posta 30, mas tem gente que hoje que posta 30 vídeos, fala não dá certo esse negócio de internet e desiste. Exato. Assim, cara, você insistiu muito. Posta 15 episódios de podcast e fala, tá saturado. Sim, quem quer começar na internet precisa começar logo, porque é muita gente querendo e é muita gente começando. Então, a competição fica cada vez mais difícil. Claro que tem formas da gente se destacar, mas, poxa, antes era muito mais fácil. Eu vi o meu crescimento e o crescimento da minha irmã, como é diferente, como é mais difícil para ela. Porque na época não tinha tanta oferta de influenciadoras para você seguir no meu nicho. Sim. Hoje tem muita. E hoje aí, qual que é a sua agenda agora? O que você tem que fazer ainda aqui no rolê? A gente tá esperando as convidadas chegarem pra gente fazer uma corridinha de 3 quilômetros. Perfeito. 3 quilômetros não queima tanto, então vai vou ter comer que correr, hein, Biel, junto pra você acompanhar a gravação. Mas é numa esteira ou na rua? Na rua. Biel, 3 quilômetros, nosso cameraman vai acompanhar. Eu quero cada take, eu não quero cada que perca detalhe. Nada. Não pode usar van, não pode usar van. Vieram prontos pra correr? Não. Vocês não vão? Vocês, a gente não corre, é só musculação. Então, se for fazer uma musculação hoje, só faz. É só 3 quilos. 3, 2, 1. E agora a gente vai testar o tênis. Ai, é o tênis mais lindo do mundo, gente. Não é porque eu fiz, não. Cara, não faço, olha aqui. Tipo, se eu terminava o treino, a parte forte, em X lugar, sempre tem 2 desaquecimentos. Então, tipo, sempre... Você tem um controle, exato, você tem um controle. Eu sempre vou conseguir chegar onde eu quiser. Aê! Valeu! Podia juntar todo mundo e tirar uma foto ali? E aí, parece que você deu uma volta só no quarteirão e tá tranquila. Você não fez nada. Todo mundo cansado e você fala assim, gente, 3 quilômetros, porra. Não, foram 4. Mas é que eu tô pensando agora no pós. Como foi tranquilo, eu tô pensando, a gente podia fazer 5. A gente já ganha 1 quilômetro, porque a semana tem casamento no sábado. E eu pretendo não treinar lá muito, assim, fazer uns 10 quilômetros só pra suar no dia seguinte o álcool. E é isso. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas é que é muito treino, né? Então, tipo, correr assim tranquila
vai longe, dá pra fazer uma maratona mesmo. Você treina desde quando, mano? Ah, corrida eu acho que não faz 4 anos, faz 3 anos e pouco. Mas você sempre foi de treinar? Eu era mega sedentária, a minha vida era tipo farra, então eu não fazia muito exercício, eu comia muito mal e eu saía muito, assim, bebia muito, dormia muito mal. Hoje é completamente diferente. E eu vou te falar, hoje é muito mais feliz, assim, a minha vida é muito mais preenchida. Aquilo era muito ruim. Tipo assim, a minha vida era uma bosta. Você acha que as pessoas têm uma falsa sensação que essa liberdade de passar a noite fora de casa, beber, festa, isso traz uma felicidade que na verdade ela não é verdadeira? Toda felicidade que ela é embasada no prazer da carne, ela é falsa. Então, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai querer mais e mais e mais. E isso nunca vai preencher. É realmente, assim, muito momentâneo. E não é nem alegria, é euforia. Então, as pessoas confundem muito isso. Mas essa falsa liberdade é muito falso, porque você, na verdade, é escravo do prazer. É uma sensação que na hora é excelente, pode parecer excelente, mas depois você colhe o fruto disso. Que é um vazio, e é uma tristeza, e é de achar que a sua vida não tem um sentido. Mas você acha que você deixou muitos amigos para trás? Porque geralmente o que faz essa galera não ter uma mudança repentina ou mudar até de estilo de vida é porque o seu ciclo de amizade todo mundo faz aquilo. Todo mundo sai, todo mundo bebe, todo mundo vai pra farra. Isso. E quando você faz algo diferente, você deixa de sair com essa galera, né? Então, mas eu acho que as pessoas hoje elas estão mais equilibradas, né? É como se eu encontrasse os mesmos amigos de antes em outras ocasiões. Claro, as amigas de verdade que ficaram daquela época, porque muitas eu nunca mais vi na minha vida. Mas várias que continuam saindo, elas também vão ao parque, elas vão no café. Então, é cultivar as mesmas amizades em outros ambientes. E se a pessoa ela acha que não é suficiente, cara, novas amizades que vão levar pra frente. Eu tenho tantos amigos novos, tantas meninas aí que eu, assim, não conhecia há nem 3 anos. Tem amigas aí que são já amigaças de nem 1 ano, que eu conheci na igreja. Então, são amigas que a gente compartilha tanto dos mesmos valores que foi instantâneo de se dar bem. Você tem um almoço agora com uma amiga que você tá indo almoçar, que ela não é de São Paulo, né, que a gente conhece, que é a Luana. Ela tá chegando hoje de Por exemplo, viagem. Quando que você conheceu ela e por que você conheceu ela? Eu conheci a Luana há uns 3 anos, porque a gente se falou no Insta e é de uma admiração mútua, né? Então, eu admiro muito o que a Luana faz e ela me admira muito, então de admirar uma outra, a gente se tornou amigas. Então a gente combinou de se encontrar. Eu acho que eu já não morava mais em Curitiba, mas lá de Curitiba. Eu fui visitar minha família e aí eu fui conhecer ela na própria casa dela. Daí a gente teve um jantar lá e foi muito legal. Mudança de planos? Mudamos mesmo. A Luana vai chegar em São Paulo, chegar em Guarulhos meio-dia e meia. Então não vai dar pra gente almoçar. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai terminar o meu treino de corrida no Ibirapuera, aproveitar que é aqui pertinho. Eu já fiz 4, acho que eu vou fazer mais 5, vou fechar 9. E depois a gente vai falar que, tipo assim, ela é jovem, todo jovem não tem carro. Você tem carta, pelo menos? Eu tenho, mas eu tinha carro, eu vendi. Em São Paulo ela anda de Uber, então ela vai com a gente de van. Bora de van, então, pro parque. Ô Manu, deixa eu te perguntar, você falou que vendeu o seu carro. Você vendeu o seu carro por questão de comodidade ou foi uma coisa assim, eu precisava investir nas minhas empresas, precisava fazer um aporte? Por que foi essa escolha? Não, eu vendi por comodidade mesmo. Eu ganhei ele também, então não foi uma coisa que, eu comprei. Entendi. Eu mereci, porque eu dei uma economia muito grande pros meus pais, assim. Eu desde o 9º ano do ensino médio, eu estudava nas melhores escolas, mas eu nunca paguei. Tá. Então eu, 9º, 1º, 3º, um pedacinho de cursinho, não paguei nada. Você tinha uma bolsa, isso, por ser uma boa aluna? Melhor aluna. Nerd. Eu era gente. muito nerd. E aí eu economizava ali mais de 2.000 por mês pros meus pais, então foi justo. Ganhou um carro? Ganhei um carro também, porque eu passei na Federal. Entendi. Você tava morando no Rio. Uhum. E aí quando você veio pra São Paulo, você falou, vou vender o carro porque São Paulo você tá sempre parado mesmo, mais rápido não dá a pé. Eu vendi no Rio, porque no Rio não dá pra usar carro. É pior do que aqui? Muito. Não, aqui é ótimo carro. Tá bom. Tipo, aqui eu até tô pensando em comprar um, mas tenho da minha irmã e ela usa pouco, então a gente acaba dividindo o carro. É que geralmente quando o pessoal começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa é trocar de carro ou trocar de casa. Pra você, teve alguma coisa que quando você começou a ganhar dinheiro, você gastou um pouco mais? Falou assim, não, cara, aqui, olha, gastei dinheiro. O que eu você comprei fez? um apartamento.
Ah, mas tá bom. Ele tá ficando pronto agora. Então foi investimento também. Tá. Mas onde que é? É em São Paulo? É em Ipanema. Eu não tô indo muito pro Rio, Uhum. não porque eu tô só morando em São Paulo. Eu moro nos dois lugares ainda. Mas